Expressão Livre veio hoje até a Oral Unique para trazer até vocês outra novidade. Porque nós temos sim muito interesse em levar novidades até você. E a Oral Unique Implantes chegou a Santa Cruz recentemente para trazer muitas novidades. Trazer excelência, trazer qualidade, né? E a gente veio aqui para saber tudo isso. Tudo bem? Tudo bem, né? Ao meu lado, Dr. Alexander Berger Schmidt. E à minha frente, o Dr. Luiz Henrique Guener. Isso. Meninos, vamos contar para o pessoal de casa a especialidade da clínica, que aliás é uma maravilha, porque as pessoas vêm até aqui, têm qualidade, num único ambiente, podem fazer tudo o que quiserem em termos de odontologia, né? Estética. A gente ficou sabendo de muita coisa, né? Aqui conversando nos bastidores antes disso, porque eu sou curiosa, né? Então eu já fiquei perguntando para eles aqui como é que funciona. Dr. Luiz Henrique, vamos lá. Parece que a ideia nasceu do senhor, né? Já tinha uma ideologia, já tinha um interesse em fazer alguma coisa diferente para essa cidade que o senhor tanto ama, né? É isso aí, né? Eu já estava há um tempo pensando em fazer um negócio diferente dentro da odontologia e um negócio de excelência. Então, vou dizer que nos últimos 2 anos eu abri a minha mente e comecei a procurar, pensar. E procurei e penso ter encontrado o negócio ideal, tanto para o paciente quanto para nós, para a população de Santa Cruz em geral, que foi a aquisição de uma franquia da Oral Unique Implantes, que é uma empresa sediada em Itajaí, Santa Catarina. E eu convidei para esse desafio o Alexander, que é meu parceiro faz muito tempo, né? Que inclusive eu vou te falar aqui, né? Meu parente, é meu primo. Ai, que legal! Então a gente tem uma relação de confiança muito forte, desde a infância, né? E a capacidade técnica também, muito alta. Então, eu logo pensei nele para tocar esse projeto comigo. E a partir do sonho que eu tive, né, percorri o Brasil um pouco, olhando as clínicas. Antes disso eu fiz cursos para inovar na área, né, não só técnica odontológica, mas também técnica administrativa, técnica de relações, técnica de marketing, técnica de captação. Tudo está envolvido, né? Dentista não é só sentar na cadeira e trabalhar, ele tem que tocar o negócio também, né? Tem que ter um diferencial, né? Na verdade, é uma nova realidade do cirurgião dentista, essa questão de gerenciador ou de gestor da sua carreira, né? Então, antigamente era somente atender os pacientes, bem atender os pacientes, fazer os agendamentos, enfim. Hoje, o contexto odontologia cresceu de uma maneira tal que não basta tu ser um bom profissional, fazer as coisas certas, tu precisa ter mecanismos, artimanhas, digamos assim, para poder mostrar aquele teu bom trabalho, mostrar a tua estrutura de trabalho, e para isso tu precisa te qualificar e ir atrás. Foi o que o Luiz Henrique fez com essa ideia da Oral Unique aqui para Santa Cruz do Sul, onde ele, depois de maturada a ideia, de embasado junto com o irmão dele, que é um avaliador de franquias, com o pai dele, que é um excelente administrador, eles ponderaram os aspectos da franquia em si, né, da aquisição da franquia, e identificaram que era uma boa opção de negócio. Mais tarde ele resolveu me convidar, já com a ideia, né, de a gente estabelecer essa parceria, e eu, de certa forma, sacaneei. Levei uns 3 meses para responder, porque assim como ele durante 2 anos prospectou as informações a respeito da Oral Unique, eu tive que fazer essa prospecção, essa análise de informações aí no menor tempo possível. E aí, da mesma forma como ele fez. É porque é um investimento, né, doutor? Visitando as unidades no Santa Catarina, no resto do Brasil também, eu tive a mesma iniciativa e fui ver no dia a dia se realmente aquilo que a Oral Unique, na sua parte de marketing, divulga, se realmente aquilo acontecia dentro do consultório. E pude constatar, felizmente,
Apesar de um pouco assim, eu acho que não vai ser tudo isso, mas realmente, tanto em termos de materiais, em termos de trabalho em si, de trabalho entregue, todas as unidades que eu verifiquei, que eu fui checar, são exatamente o que a marca vende, o que a proposta da franquia vende. Receber o paciente, entender a necessidade daquele paciente e não simplesmente fazer uma venda, ele precisa disso, desse ou daquele tratamento, né? E ignorar a vontade do paciente. Então a primeira ideia é escutar o paciente, depois propor as suas necessidades e fazer uma mescla da necessidade dele, da vontade dele, com aquelas informações que a gente mostrou para ele serem necessárias, né? Os tratamentos que são necessários para que ele faça, para que ele consiga sair daqui satisfeito. E esse é o melhor, a gente poder sair na rua e olhar as pessoas, olhar os pacientes sem ter vergonha de algum tratamento que tenha sido feito. Essa é a ideia. Como se fosse antigamente aquele médico que te atendia em casa, né? E que dava toda aquela assistência, fazia tudo, só que com diferencial hoje, numa clínica, né? Com um bom atendimento, uma boa qualidade, né? A gente montou essa estrutura para o paciente se sentir em casa, que nem tu falou, tá? Confortável, amplo, estacionamento, né? Todos os serviços necessários no mesmo lugar, né? No centro, Santa Cruz. Exatamente. Tá? Então, a gente pensou em tudo isso, desde da marcação do ponto, onde é que ia ser, né? Acessibilidade, né? Questão do deficiente, rampa, tudo foi planejado para todo mundo ser bem recebido aqui dentro. Tá? Então, para se sentir confortável. A gente sabe que o ambiente tem muito cultural ainda do medo do dentista, então tentar criar uma melhor atmosfera possível para a pessoa se sentir leve aqui dentro, se sentir confiante, poder confiar na gente também, no que a gente está propondo, né? E para poder realizar aquele sonho que ela tem de fazer A, fazer B, outro procedimento, que a gente sabe que tem gente que tem isso às vezes como um sonho, que às vezes acha que não é possível. Então a gente tem que conversar, tem que chegar num ponto, que nem o Alexandre falou, não é tratar um dente aqui e esquecer dos outros, né? Planejamento integral, tá? Começando sempre pela necessidade básica e seguindo as etapas do tratamento que nem a gente aprendeu na faculdade, né? Botar a casa em ordem, né? E para devolver saúde para o paciente. Não só estética, né? Nunca só estética, sempre a saúde em primeiro lugar, né? E de dentro para fora, né? Porque não adianta manter a estética e lá dentro. Não adianta estética e não ter saúde e função. Então tem que ter. O ideal é os três juntos, né? Saúde, estética e função na boca. A grande vantagem daqui passa a ser, além da estrutura, a possibilidade real de interação dos profissionais que aqui trabalham, porque cada um tem a sua formação, alguns mais especificamente para a área estética, né, em termos de próteses, outros mais para a área cirúrgica, um outro colega responsável pela parte de ortodontia, de colocação de aparelho, mas diante de um tratamento de um determinado paciente, onde existe a necessidade de se discutir multidisciplinarmente aquele caso, a gente tem essa possibilidade de poder dentro da nossa unidade fazer essa discussão e desenhar o melhor tratamento para aquele paciente. Isso eu penso como ser um grande diferencial, de não precisar referenciar para fora, para um outro consultório. Não que seja errado de maneira nenhuma, mas a vantagem está em ter todos os tratamentos, como tu disseste anteriormente, no mesmo lugar. E poder fazer essa discussão com os colegas dentro da clínica, pessoalmente, né? E aí com isso desenvolver um trabalho acima da média. Esse é o objetivo da clínica, né? Inclusive os exames também, né? As pessoas podem fazer. Os exames são feitos aqui dentro para os próprios pacientes, né? Não há necessidade de fazê-los fora. Sim, a gente tem um aparelho de raio-x panorâmico digital e a gente faz, na primeira consulta, a gente faz a avaliação, a gente faz um exame panorâmico do paciente para poder começar a montar a necessidade e o tratamento do paciente, conversar com ele, né? A gente tem o raio-x panorâmico. Se o paciente vier fazer uma cirurgia,
de implante, por exemplo, aí a gente vai requisitar uma tomografia para ele. Esse exame a gente não dispõe aqui no momento, mas a gente é um exame que a gente consegue ter parceiros para fazer esse exame, né? Mas o panorâmico, que é o exame que a gente faz, e mais o raio-x periapical que a gente tem, ou interproximais, a gente já consegue elaborar um diagnóstico muito bom, né, do que o paciente precisa. Entendeu? Então, e somado a isso, o paciente vai ter que fazer fora daqui só um exame de sangue, né, que a gente pede para fazer cirurgia, né? Aí no laboratório, de preferência dele. O centro cirúrgico de vocês também, né? A gente foi conhecer e deu para ver que é a menina dos olhos, né? O amor que tem, o Dr. Luiz foi mostrar pra gente, o Dr. Luiz Henrique, deu para ver assim o olho brilhando, a menina dos olhos. É verdade, bastante diferenciado, principalmente por ter uma antessala de preparação, né, para o momento cirúrgico, então o paciente não fica junto aos demais pacientes que estão na sala de espera, ele está vindo para um momento onde se conhece que existe uma certa tensão. Para tentar amenizar essa tensão, a gente tem a opção de sedação consciente, né? Onde a gente consegue desenvolver o trabalho com o paciente sedado por uma equipe médica, propiciando que o paciente não tenha receios, né, durante o procedimento. Em resumo, o paciente vai estar em quase sono, né, não dorme 100%, mas ele fica num estado de repouso que ele permite não sentir nada, não acompanhar nada do procedimento e dessa forma acordar no final do procedimento, né? Isso faz com que, para aquelas pessoas que têm um certo grau de ansiedade, facilita bastante, né? Diminui a chance dessas pessoas evitarem procedimentos especificamente cirúrgicos, né? Porque muita gente deixa de fazer cirurgia de implantes, remoções de dentes que estão comprometidos por algum motivo, porque tem esse receio. Nossa, eu tenho medo de cirurgia, né? Isso faz com que a pessoa fuja literalmente do dentista. Aqui a gente tem a opção de oferecer esse atendimento diferenciado para que o paciente possa vir fazer o tratamento cirúrgico sem ter sem ter a carga emocional afetada, digamos assim, e sair tranquilo, como se nada tivesse acontecido, entre aspas, né? E tem o pós também, né? Tem a outra sala também. Exato. Tem o antes, aí tem a parte da cirurgia e depois tem o pós. É todo uma... Isso se dá pela necessidade de que, como a gente espera um volume bastante grande de atendimentos, nós teríamos que ter mais de um bloco cirúrgico, né, para poder comportar todo o movimento que a gente espera. E tendo um bloco cirúrgico inicialmente, a gente até tem, dependendo da demanda, o projeto de expandir, né, de fazer mais um bloco cirúrgico, mas tudo vai depender do nosso sucesso inicial. Enquanto o paciente está se recuperando na sala de recuperação, que seria a segunda sala preparada para o momento cirúrgico, os nossos colaboradores já estão fazendo a correta asepsia, né, a limpeza dos materiais, a preparação para a próxima cirurgia. Então, assim, a gente pode ter um paciente no pré-operatório, outro no pós-operatório, e nesse meio tempo está sendo feita a preparação de uma nova cirurgia. Então, essa é a grande vantagem, né? Isso é muito importante, ainda mais hoje em dia, né? Que se fala tanto, inclusive, em bactérias que são pegas, né? E que são tão preocupantes, né? Causam danos absurdos, às vezes, à saúde da pessoa, né? Sim, esse cuidado a gente vai ter com extrema rigidez, né? Na questão da esterilização, da desinfecção do bloco, né? As salas de pré e pós, elas têm portas separadas também, né? Isso que é importante, né? Todas elas são privadas, né? E eu vi que esse tipo de problema certamente não vai ser encontrado aqui, com certeza. A gente procura trabalhar sempre com campos, existem kits, né, de cirúrgicos, então a gente
disponibiliza para cada cirurgia kits únicos que são descartáveis. Em alguns momentos existem campos que são esterilizáveis, então esses campos são utilizados, são higienizados, são reesterilizados, mas tudo dentro de um protocolo regido pela Anvisa, né, que a gente se enquadrou para que possa oferecer um bom tratamento. Exatamente. E não ter nenhum tipo de complicação, porque isso é a base de uma boa cirurgia, é você ter um campo livre de contaminação. Se a gente não tiver esse cuidado, o índice de falha aumenta bastante. Sim. E a gente não quer que isso aconteça. Então a gente teve um cuidado extremo para respeitar essas diretrizes. E percebe-se, né? É bárbaro, dá para se ver, realmente. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Você conhece a Tuque Inglesa? Tecnologia pioneira no mundo em crioterapia, tratamento para redução da queda de cabelo causada pela quimioterapia. O couro cabeludo se mantém resfriado durante a sessão e evita a queda causada pelos medicamentos. Instituto de Oncologia St. Gallen, diretor técnico Dr. Marcelo Luiz Dotto, oncologista clínico, CRM 21297, unidade em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Mas voltando ao tipo de tratamentos, vamos lá. Os tratamentos que são feitos aqui, a gente fala assim, que as pessoas vão encontrar todos os tipos de tratamentos, mas vamos falar um pouquinho sobre eles, para o pessoal de casa entender tudo que poderá ser encontrado em termos de odontologia aqui na clínica. Bom, a gente vai trabalhar a odontologia de forma integral, que nem a gente já falou. É um conceito muito claro meu e do Alexandre, tá? Tratar o paciente como um todo. A gente vai tratar, eu tenho dito isso bastante, desde a prevenção, uma criança, ou um jovem, ou até um adulto que está com os dentes rígidos, né, que são sãos, sem nenhuma restauração, fazer a profilaxia 2 a 3 vezes por ano, que a gente chama limpeza, fazer, se for necessário, a aplicação de flúor. Se a pessoa tiver alguma cárie, alguma placa, vamos fazer a manutenção, restaurar, né? E aí por diante, né? Então a gente vai trabalhar com a prevenção, com a periodontia, que é o tratamento das doenças da gengiva e dos estruturas de suporte do dente, do osso. Tal, a periodontia, né? É muito sério, né, gente? O Dr. Alexander é especialista em periodontia. É muito sério. Nosso entender é a base para todos os outros tratamentos. Você não consegue fazer nada se você não tiver com periodonto, né, que são as estruturas ao redor do dente saudáveis. Seja implante, seja uma prótese, seja uma ortodontia, principalmente ortodontia, porque trabalha com processo inflamatório em menor grau, mas trabalha. E se você já tem um processo inflamatório decorrente de infecção na gengiva, você não tem controle desse processo inflamatório, então acaba sendo maléfico para aquela pessoa executar um tratamento ortodôntico estando com doença periodontal ou com gengivite ou com periodontite, enfim, não estando com saúde. Né? Principalmente que assim, a periodontia, uma das causas, inclusive, é o estresse, né? A periodonte. Periodontite. Periodontite é o nome que se dá para quando a pessoa está com comprometimento das estruturas ao redor do dente. Periodontia é a especialidade. Tá, sim, e aí acaba causando essa inflamação que dá nessa raiz do dente. Exato. Não é? O processo começa com uma leve inflamação da gengiva, que a gente conhece como gengivite, e se no contexto daquele paciente existe uma contaminação bacteriana mais voraz, mais forte, digamos assim, ela pode sim ter os seus tecidos ao redor do dente acometidos
por inflamação. E essa inflamação vai gerar perda de estrutura, perda de osso, perda de ligamento periodontal e que mais tarde pode levar a perda do dente. Aí sim está relacionado ao dente em si. Então, mas costumam falar que geralmente pessoas que têm muito estresse ocasiona esse tipo de problema. Exato, tem vários trabalhos comprovando isso. E aí o que acontece? São pessoas que têm que passar o resto da vida cuidando dos dentes. Dos dentes não, acabam tendo esse tipo de doença, né? Pro resto da vida. E acabam tendo que cuidar da boca, como quem tem problema de pressão alta tem que cuidar da pressão pro resto da vida, né? Ou quem tem problema de coração tem que cuidar do coração pro resto da vida. Quem tem problema periodontal tem que cuidar pro resto da vida. Perfeito, essa é a ideia. Assim? Essa é a ideia. Tem que ir ao dentista todo. O estresse é uma doença bem... A gente fala muito a partir do século XX, vamos dizer, no século XXI, né? O estresse. Mas tem aquela frase, né? Mens sana in corpore sano. Adianta, se tu tiver com a cabeça não tiver boa, o teu corpo não vai bem. Né? Então, o estresse vem na cabeça, né? De algum motivo, claro, pode ser por doença em alguém da família, pode ser por excesso de trabalho, pode ser por falta de atividade física, pode ser genético também, né? Um quadro depressivo genético. Mas se a cabeça não tá boa, em algum lugar do corpo provavelmente vai estourar, né? A gente sabe disso. Pode ser, infelizmente, um tumor, a pessoa às vezes desenvolve uma doença por estresse, por ansiedade, por depressão, né? A gente sabe que a cabeça da gente acaba controlando todo o resto, né? O que é interessante é que nunca ligaram o estresse à odontologia. Sim, ligaram. O bruxismo é bem ligado ao estresse, o bruxismo. Pois é, mas assim, as pessoas em si, isso que nem no caso a gente que é mídia, né, acaba descobrindo muita coisa, porque a gente vai fazendo entrevistas e vai conversando em todas as áreas médicas, né? Sim. Então, quando nós chegamos à odontologia, isso pra gente foi uma coisa nova, assim. E isso que foi interessante, descobrir esse tipo de coisa, né? Bruxismo, né, que é o ranger dos dentes, né, e que isso já chama atenção inclusive na infância, né, que já começa porque diz que numa certa idade é normal, né, porque vai soltando os dentinhos de leite. Ajuda nisso, né? Tem teorias, né, tem pesquisadores que alegam que esse apertar ou ranger de dentes quando na infância ele faz parte do processo fisiológico de crescimento, porque você só tem crescimento se há estimulação. Então, o apertar ou ranger dos dentes nada mais é do que um fator estimulante para que haja o crescimento tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, cai por água, melhor dizendo, aquela questão de que a criança tem problema se ela arranja os dentes. Agora não me recordo o nome do pesquisador argentino, mas é um professor bem conceituado de reabilitação que exemplifica sempre que o ranger dos dentes nas crianças não ou melhor, não vou afirmar na sua totalidade que o ranger dos dentes de crianças seja totalmente ruim, né? Segundo o que ele fala, que ele coloca, é que isso faz parte do processo de desenvolvimento. A criança só tem o crescimento da maxila e da mandíbula por conta desse apertar, ranger dos dentes, assim como da fala, da mastigação. Sim. Esses são os processos que fazem a estimulação, assim como a respiração. Uma criança que não respira pelo nariz, ela tem o terço médio da face hipodesenvolvido e provavelmente vai ter problemas dentários. Então essa abordagem multidisciplinar que a gente tenta desenvolver aqui, não avaliar a cavidade bucal, avaliar o paciente como um todo, como o Luiz Henrique já falou, para que a gente possa, se não conseguir sanar todas as suas necessidades aqui, poder fazer um correto encaminhamento, seja ele na parte médica ou até mesmo na parte odontológica, né? A gente vai ter como que eu posso dizer, a responsabilidade de que, fugindo das nossas habilidades, nós faremos o devido encaminhamento. Né? Por esse motivo que a gente pensa que aqui a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Exatamente. Aqui as pessoas vão encontrar tudo o que elas precisam dentro
da área da odontologia. E no caso de fugir disso, haverá o devido encaminhamento para as demais áreas, né? Exato. Então, como o senhor estava falando, né, que daí a gente vai abrindo uns parênteses, né, porque isso é legal, que a gente vai expondo. Então, temos a parte da tratamentos da periodontia. Daí a Seria gente... o básico, né? Básico, Eu comecei falando numa escala assim de vamos dizer, de educativo, preventivo, daqui a pouco vai ter uma coisa mais invasiva, que é uma cavidade, né? Então... a endodontia, né? Canal, essas coisas. Então a gente vai trabalhar com a prevenção, com a periodontia, com a ortodontia, né? Para adultos e crianças, que é a correção ortodôntica, né? Do posicionamento dos dentes, do encaixe da maxila com a mandíbula, relação dentária, relação esquelética, né? É legal porque pode vir criança, né? E aí vai seguindo. Pode ficar aqui, espero. E é bom porque ele começa a família. Tá em casa, né? Volta pro lance da casa, né? Aí partindo nós estamos falando de periodontia, prevenção, periodontia, ortodontia, né? Questão de pediatria também, né? A gente pode inserir também a pediatria, né? Aí tem a questão que a gente fala em dentística, né? Que vamos dizer que é a área vamos dizer que num consultório normal é a clínica geral, vamos dizer assim, que é restauração, né? Menor, maior, média, completa. A gente fala em uma face, 2 faces, 3 faces. Tem N termos para falar em dentística, né? Que seria a restauração dos dentes, né? Aí depois vamos dizer que uma pessoa tem um problema que vai dar uma infecção no canal, né? Que a gente fala, vai gerar um tratamento endodôntico. A gente vai dispor toda a tecnologia aqui. A gente tem todos os... A endodontia, a meu ver, né? Eu sou da área, né? Nos últimos 15, 20 anos, eu acho que é uma das áreas que mais evoluiu na odontologia. Tá? Claro que tem a questão dos implantes, mas os implantes trocou um tipo de implante por outro, mas a endodontia veio muito forte na questão da mecanização, né? Que a gente fala, da questão de facilitar para o profissional. A composição das limas hoje em dia são de níquel titânio de extrema resistência, né, que agiliza o tratamento em tempo, em qualidade, né, em previsibilidade, tá? Controle de infecção também, porque hoje em dia elas têm um desenho para diminuir a infecção dentro do canal, para limpar o canal e trazer a sujeira para fora. Mas isso é questão técnica, não é? Mas aí tem os motores endodônticos que nós temos aqui. O que seria esse motor endodôntico que você acabou de falar? Nara, isso a endodontia evoluiu muito nos últimos anos, entendeu? Então até alguns anos atrás, vamos dizer, tem pessoas que adquiriram há mais tempo. Eu tenho essa tecnologia desde 2012, eu acho, 13. Então são 6, 7 anos que eu trabalho exclusivamente com motor, né? É um motor a bateria, né? Que substitui aquele barulho da broca, da turbina, né? Não tem o barulho aquele. E substitui o movimento manual da lima, aquele que a gente ficava com o dedinho na entrada, entendeu? A gente só usa 1, 2 para pegar a direção do canal, né? O tato do dentista, para medir o dente. A gente também mede com um localizador eletrônico aqui, que a gente tem. Para não precisar indo fazer raio-x toda hora para medir o dente, né? Não expor também o paciente à radiação. Ideal, inclusive, para, por exemplo, mulheres grávidas e coisa, alguém que não pode se deslocar até o raio-x, a gente pode usar o aparelho, um aparelhinho pequenininho, portátil, tamanho de um telefone, tá? E o motor vai nos agilizar, vai dar segurança ao tratamento, né? Vai possibilitar, às vezes, algum dente que era muito curvo, que a gente não conseguia fazer, a gente consegue fazer, tá? E o sucesso, assim, eu vou dizer, as pesquisas e tal, comprovam uma taxa muito alta de sucesso. E eu, tanto nas pesquisas quanto na minha prática clínica, tenho visto que desde que eu comecei a implantar, desde 2012 mais ou menos, o índice de pessoas que reclamavam de dor pós-operatória também é muito menor. Isso é uma coisa muito boa. Porque não é aquele, ficou me doendo 2, 3 dias bastante, depois passou. Não. Tem uma sensibilidade, para cada paciente o paciente é A, o outro é B, o outro é C. Nenhum paciente é igual ao outro. Então a resposta de cada um
é individual. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente bastante. Então, mas em média esse tipo de tratamento diminui a dor pós-operatória, tá? Acho que é porque mexe menos também, não fica cutucando, né? Não, é que ele tende a jogar menos material contaminado para dentro do canal. Quando a gente trabalha no canal, normalmente ele está contaminado. Por quê? Por causa da cárie, por causa da necrose da polpa do dente. Com os primeiros métodos, os mais antigos, a gente não conseguia limpar tanto de dentro para fora. A gente acabava empurrando muito detrito para o ápice do dente. E isso causava uma dor pós-operatória. Entendi. Essa cinemática que esses instrumentos têm, eles têm uma lâmina de tal forma que quando tu trabalha, o detrito ele vem para cima. Ele vem para fora do dente. Ele vai trazendo junto no instrumento. Então, todo aquele conteúdo contaminado, ele tende a sair do canal e não a entrar no canal. Essa é a explicação, da questão da dor pós-operatória, tá? E claro, tem que fazer todos os protocolos, trabalhar com dente isolado, trabalhar com uma irrigação correta, né? Todo o campo asséptico, entendeu? Todas essas questões. E dentro da endodontia, eu acho que é legal ressaltar também que a gente conta com microscópio operatório aqui, que é um diferencial, tá? Que a gente pode ter até 20 vezes de aumento focar dentro do dente, no local específico, até 20 vezes de aumento. Ideal para poder ver trincas e fraturas, às vezes que se a gente vê antes, a gente evita de colocar daqui a pouco uma peça protética no dente e perder esse dente daqui meio ano, entendeu? Evita o gasto do paciente, evita um desconforto, né? Porque fazer um tratamento para daqui meio ano não dá certo, né? Faz o planejamento correto, porque esse dente pode ser daqui a pouco ser base de uma ponte e tu perdeu vamos dizer que tu faz uma ponte de 3 elementos, o paciente não pôde fazer implante. Se tu botar num dente que está trincado um dos pilares, tu vai perder a ponte inteira, né? Então isso é fundamental, tá? Também dá para localizar canais que estão inacessíveis ao olho normal, né? Ao olho nu. E o microscópio ele não é utilizado só na endodontia, ele pode ser utilizado na prótese, na dentística, na periodontia, até em cirurgia ele pode ser utilizado, né? Porque ele dá uma nitidez espetacular, assim, um zoom, né? Vamos dizer assim. Seria uma lupa tecnológica. É. Esse é o resumo do... E agora tem a parte também cirúrgica aí, protética, estética, eu vou deixar o Alexander comentar agora dessa parte aí, dos outros tratamentos que a gente oferece. E aí, como funciona tudo isso? Dentro do que o Luiz Henrique estava falando, a gente procura fazer essa avaliação inicial, ver as necessidades do paciente. Quando há necessidade de trabalhar a parte de prótese, seja para melhorar o sorriso, seja nos dentes anteriores ou para repor dentes posteriores, para devolver a capacidade de mastigação, de trituração dos alimentos, ou seja, reparar a questão fisiológica do paciente, a gente lança a mão de próteses, sejam elas fixas, removíveis, né? Seja a prótese total, onde você repõe todos os dentes do arco, ou uma prótese parcial, onde você repõe alguns dentes do arco, e as próteses também podem ser fixadas, seja sobre dentes, onde a gente teria uma prótese fixa sobre um dente natural, né? Quando por algum motivo
aquela parte do dente que todo mundo chama de dente, na verdade é a coroa dental, né? Uma parte só do dente, tem mais uma outra parte que chama-se raiz. Então o somatório da porção que está para dentro dos tecidos, que seria a raiz, mais a porção que está para fora, que a gente conhece como coroa dental, e isso constitui um dente, né? Então o dente é formado por raiz e coroa dental. Quando a pessoa perde a coroa dental, ou seja, perde o dente, aquela parte que as pessoas visualizam, aí sim existe a necessidade de repor. E pode ser feito em cima do dente, em cima da raiz, melhor dizendo, quando a raiz pode receber um novo dente. Quando ela não puder, ela vai ter indicação de substituição por um implante dentário, por exemplo. Ou os dentes faltantes podem ser recolocados utilizando o implante dentário. Então, dentro das opções de implantes, de reabilitações ou de tratamentos com os implantes, a gente pode devolver o sorriso para uma pessoa que não tem dente nenhum, utilizando um certo número de acordo com o caso, um certo número de implantes de acordo com cada caso, e sobre esses implantes é fixada toda uma prótese de todos os dentes, por exemplo, né? De lado a lado, fixado em cima de um número determinado de implantes. Assim como a gente pode devolver um dente somente, por exemplo, um dente na frente que a pessoa sofreu um processo de trauma e quebrou a raiz. É possível no mesmo momento. Acidente, né? Um acidente, uma pancada no futebol, enfim, tem N etiologias. Às vezes até um filho que bate, né? N etiologias que podem ocasionar a fratura do dente. Existe recurso para repor esse dente sem maiores alterações teciduais, vamos colocar assim, ou seja, sem que a gengiva, sem que o osso, ali onde foi realizada ou teve aquele dano, que permita que a gente restaure o dente, ou seja, devolva aquele dente de maneira correta, tranquila? Sim. Como o Luiz Henrique falou, cada caso ele é estudado particularmente. São solicitados os exames necessários e aí sim é possível fazer a devolução daquele dente que fraturou utilizando um implante dentário e uma prótese fixa sobre esse implante dentário. Então isso é importante destacar, que o tratamento com implantes, você não vai colocar um implante e está pronto. O tratamento com implantes ele se define ou pode ser dividido bem resumidamente em duas etapas. Etapa cirúrgica, onde é instalado o implante, e etapa protética, onde aquele dente é colocado sobre o implante. É feita a união do dente sobre o implante. Isso é importante ficar claro. Em algumas situações, esses dois procedimentos são realizados no mesmo dia, né? E mais tarde daí é finalizado o tratamento. Então, todos os tratamentos, como é o lema aqui da franquia, seu sorriso é único, né? Então, todos os tratamentos eles têm que ser avaliados, devem ser avaliados e ter a sua particularidade de proposição de tratamento. Essa que é a grande verdade. Além da parte de implantes, tu me perguntaste da questão cirúrgica, existem casos que a gente precisa fazer remoção de dentes inclusos, sejam eles terceiros molares ou não. Às vezes é solicitado a remoção de caninos inclusos, que são dentes que não erupcionaram, ou seja, não nasceram na sua posição ideal. E aí o ortodontista pede para o colega colar um artefato, um botão ortodôntico, né? O aparelho lá, durante a cirurgia, cola um botão ortodôntico para fazer o tracionamento desse dente. Isso também é uma das técnicas que existem. Assim como a remoção dos terceiros molares, né? Que em sua grande maioria, assim, a fama que existe do terceiro molar é de, nossa, é um dente que dói, que não sei siso, o que. Né? O popular siso. O siso, né? O terceiro molar ou o siso, que é um dente que dói, que isso, que aquilo. Mas, na minha opinião, se é um caso bem indicado, bem explicado para o paciente, com medicação pré-operatória, que é o que a gente preconiza aqui, a chance de ter um sucesso para depois da cirurgia
evidentemente que passa pelos cuidados do paciente, né? Se o paciente segue as nossas recomendações, a chance de ter problemas de dor, de infecção, ela cai bastante. Então, são alguns dos tratamentos que a gente pode oferecer aqui para os pacientes que procurarem a Oral Unique de Santa Cruz. Eu estava prestando tanta atenção no que ele estava falando, que ele estava falando terceiro molar, e eu até estava pensando, eu não me liguei que eu ia perguntar do siso. É o mesmo. É isso aí. Que coisa interessante, né? E é tanta coisa legal, assim, que em relação a tudo isso, né? Que é importante isso para o pessoal de casa saber. Então, assim, recapitulando, na verdade, a pessoa vem aqui, ela tem tudo que ela quer. Ela está em casa mesmo, né? Em relação acho que a gente só não falou na questão estética de clareamento, dá para fazer, isso. As facetas ou lentes de contato. E lente de contato é uma coisa que ela também pode fazer, mas na verdade ela tem todo o cuidado com a boca, né? Claro, óbvio. E realmente ela nós não vamos tudo fazer aqui. Nós não vamos fazer lente de contato em alguém com doença periodontal, por exemplo. Não pode, né? A gente tem que ter responsabilidade, que nem o Alexandre falou. Eu gosto responsabilidade. Eu gosto sempre de embasar a nossa fala em coisas ou que a gente viveu ou na literatura, né? E um dos casos iniciais que veio, que nos procurou aqui é um caso de excelência, assim, um caso muito difícil de troca de próteses que estão muito bem feitas, que vai ser um desafio. Qual foi a nossa proposição? E por que a pessoa tem que trocar se está muito bem feito? Porque aí entra o fator pessoal. Ela mesmo com um trabalho que clinicamente está bom, poderia ser melhor em alguns quesitos, sim, mas clinicamente está bom. Jamais teria uma indicação de trocar. Aquela pessoa não está feliz. Assim como tu pode estar feliz com um batom vermelho. Por quê? Porque mudou a cor, alguma coisa? Talvez a forma dos dentes, alguma coisa não a faz feliz, entende? Então, diante dessa necessidade da paciente, avaliando que o tratamento dela já está bom e que ela quer melhorar ainda mais, cresce a nossa responsabilidade. Então, a gente, prevendo um tratamento de maior complexidade, a gente propôs à paciente a gente fazer um estudo detalhado do caso dela. Então a gente solicitou fotografias, faremos uma avaliação antes de começar o trabalho dela. E aí a paciente vai poder visualizar e ver se realmente aquilo que a gente vai propor para ela é o que ela quer. Se for verdade, daí sim vai começar o tratamento. Então a gente chama isso de avaliação estética de cada caso. Personalizado. Exato. Mesmo. Sem achar que a gente pode fazer melhor que as outras pessoas. Respeitando, isso foi um ato de respeito ao trabalho que já tem, que aquela pessoa já tem. A gente considerou muito bom. Mas ela mesmo assim ela quer mexer. Nós vamos tentar verificar se a gente consegue com o nosso corpo clínico aqui oferecer para ela um tratamento que ela diga: ok, gostei da proposta de vocês, vamos fazer. Mas a gente não vai fazer uma coisa, iniciar um tratamento sem estar bem estudado. Essa é a ideia que a gente preza aqui. É um carinho único, né? É um cada carinho sorriso único. Cada pessoa é única para vocês, né? Realmente, assim, é personalizado. Na verdade, cada pessoa que entra aqui vai ter um atendimento que ela quer, né? E o atendimento que ela está precisando, entendeu? É o tal dos cursos que você estava se referindo. Tu foi procurar a parte de humanas também, né? Isso aí. Para poder atender aquela pessoa da maneira que ela está querendo, que ela precisa realmente. Né? A gente não trata a boca só, né? Exatamente. A gente não trata só dente, a gente trata a gente. Na verdade, hoje em dia, precisa saber fazer a diferença, que é o propósito que tu havia já pensado antes disso e que foi o que tu encontrou na franquia, né? Então, foi por isso que tu te realizou, foi por isso que tu entrou nesse desafio. Com né? certeza. Então, a pessoa, assim, para finalizar, que a gente já está tomando muito tempo de vocês, a Oral Unique, né, implantes, também trabalha com convênio ou não? É só particular? Como é que funciona?
Não, a gente está trabalhando só particular. Só tá? particular. Não. E a pessoa, quando vem aqui, ela faz a avaliação. Não adianta querer pedir avaliação por telefone. Não, Tem que ela- vir, porque não dá pra saber, porque depende do dente, da boca, do sorriso, até porque é personalizado, é um atendimento pessoal mesmo, carinhoso. É só ela entrar em contato com nós, né, através dos nossos telefones ou do WhatsApp ou via Facebook, né, algum canal nosso e combinar um horário com as meninas da recepção, né, que por telefone vai ser explicado tudo como é que funciona para ela, né. Então as meninas vão explicar, daí ela vai fazer na primeira consulta nós vamos mostrar a clínica, vamos fazer um exame panorâmico, mas as meninas vão explicar para os clientes, pacientes via telefone, né, ou presencialmente, se quiser vir nos visitar, como funciona, né, essa questão de como o paciente vai chegar, vai ser recebido, né, questão da primeira consulta, tudo vai ser explicado por telefone, né. Ok. Agradeço muito a atenção de vocês, todo esse esclarecimento e aconselho você de casa a vir aqui porque é apaixonante, o ambiente é maravilhoso e vocês realmente serão muito bem recebidas. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos a vocês. oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela visita. E esse é o Expressão Livre de hoje. Até a próxima semana.